Não, no final do mês tem encontro dos jovens, vai ser o esquenta retiro, hein? Estão convidados, mas não tem arte, eu vou falar mais isso depois. Esteja orando pelos nossos atletas aqui, né? Ontem foi sensacional. Conseguimos jogar 30 minutos. Também aquela quadra gigante, gente. Eu achei que era quadra de escola, que é pequenininha. Putz, quadra oficial. Mas o destaque foi o André. Você foi demais ontem. Eu confesso, cara, eu sou ruim mesmo. 10 anos sem jogar bola. Mas vamos lá. Deixa eu só arrumar meu tablet aqui, que está com problema. Peraí. Boa, vocês estão bem? Sim, na força. Vamos lá. Hoje a gente encerra Jesus conhece a minha dor. Estamos falando sobre isso ao longo do mês de setembro. E durante o ano falamos sobre Jesus incomparável. Eu costumo sempre, às vezes, visitar os temas e eu relembrar algumas coisas. Deus tem tratado de coisas importantes aqui ao longo do ano. Deus tem trazido palavras direcionadas. E esse ano, esse mês, consolida um pouco sobre tudo isso. E o subtítulo do tema ali, Jesus conhece minha dor, Ele entregou sua vida para que você viva. Amém? E o tema da nossa conversa, ouvir a voz do bom pastor, um convite à vida plena. Vamos orar? Jesus, obrigado por ser o bom pastor, Senhor. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor tem colocado para nós. Algumas aproveitamos, outras não. E nos perdoa por isso. E obrigado pelo teu amor, obrigado por nos trazer aqui, ó Deus, pelas ministrações, por tudo que foi feito até aqui. Abençoa esta palavra, Deus, a qual falou tanto ao meu coração. Usa a minha vida, Senhor, que o meu eu, como eu digo sempre, Pai, desapareça, que o Senhor cresça, que a tua palavra toque os corações aqui esta manhã. Que vidas sejam curadas, o Senhor, em nome de Jesus. Assim pedimos. Amém. Eu queria dividir o texto de João 10. Vamos até o versículo 18. Vou começar aqui. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Amém? Se nós então meditarmos neste texto de João 10, 1 ao 18, logo nos chama a atenção da relação pastor e ovelha, explorado por Jesus nesse diálogo com os seus discípulos. Se eu fizer uma pergunta a vocês aqui, a todos vocês, você consegue compreender que Jesus é o pastor e Ele dá a sua vida às ovelhas? Eu acredito que a maioria, ou talvez a totalidade de vocês, responderiam que sim. Claro que a profundidade da resposta dependeria de uma maturidade na vida cristã, mas na essência, todos nós chegaríamos ao objetivo e saberíamos que Jesus é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Se a gente sair fora aqui e encontrar alguém na rua que se diga cristão, independente de ser católico ou protestante, e fizéssemos a mesma pergunta, provavelmente ele chegaria ao objetivo da resposta. Claro, novamente, que a profundidade dela dependeria da caminhada que cada um tem com Cristo. Ou seja, Jesus é o nosso pastor e Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ainda meditando no texto de João 10, de 1 a 18, refletindo então nessa analogia de que Jesus faz com a vida do pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, eu parei neste texto. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Aqui é Jesus falando para os judeus. Então, ovelhas que não são judeus, nós, gentios, todos os outros. Preciso também trazer estas, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. E aí, parando nesse texto, e eu gostaria que vocês refletissem comigo agora. Preparados ou não? Sim? Vamos lá. Se eu conheço Jesus e sei que Ele é o pastor que dá a sua vida por suas ovelhas, por que eu não consigo ouvir a sua voz e assim formar um só rebanho? Foi essa a pergunta que eu me fiz quando eu parei neste texto de João 10, 14 e 16. O texto, ele não fala em reconhecer a Jesus ou saber quem é Jesus. Ele fala sobre ouvir. E aí, se novamente eu fizer a pergunta para você, agora com foco no ouvir, eu também não sei qual foi a resposta que você pensou sobre isso, mas por que as pessoas não conseguem ouvir a Jesus sabendo que Ele é o Filho de Deus, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas? Talvez a gente possa chegar em diversos caminhos para responder esta pergunta, como obediência a Deus, intimidade com Deus, santidade, escolha,
decisão e muitos outros caminhos e muitas outras colocações que nós possamos ter para chegar a essa resposta. Eu geralmente seguiria por uma dessas linhas, mas meu pensamento foi além. O Espírito Santo me levou para um outro lugar e me trouxe essa imagem. Deixa eu ver se... Opa! Essa imagem. Não necessariamente essa imagem, porque eu não consegui achar na internet uma imagem que tivesse na minha cabeça, mas talvez fosse a mais próxima que eu pude chegar ali. Estava eu parado numa grande multidão e muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Se eu pedisse para que você ligasse seu celular e colocasse seu celular no último volume com qualquer tipo de música que você venha tocar, e a gente tentasse ter um diálogo, provavelmente a gente não conseguiria ouvir um ao outro. E eu me vi ali em meio a uma multidão, as pessoas falando, e do outro lado tinha uma pessoa que eu sabia quem era, mas na imagem não tinha um rosto, mas eu sabia, reconhecia ela. Mas ela falava e eu não conseguia ouvi-la. E aí fica a pergunta que o Espírito Santo fez, eu repasso a vocês: quantas vozes temos ouvido nos nossos dias? Quantas multidões têm cercado algumas áreas importantes da nossa vida? Se fosse todas essas vozes cantando uma linda música, seria um lindo coral, e essa música nos ajudaria a vencer os desafios que temos. Mas são vozes como a ansiedade e o medo, que em razão da incerteza sobre o futuro, ou até mesmo uma crise financeira, nos coloca talvez distantes de Deus. A voz do orgulho, onde deixamos de confiar em nós, onde passamos a buscar confiança em nós para resolver os nossos problemas e deixamos de confiar em Deus. A voz do prazer e do consumismo, a busca desenfreada por prazer e satisfação material, pode ensurdecer a simplicidade e nos afastar da comunhão com Deus. Quantos deixam de estar na casa do Senhor quando são abençoados? Se esquecem do bom pastor que dá a sua vida por suas ovelhas e vão viver a própria sorte em razão de um prazer ou um benefício que alcançou em algo que já havia buscado. Se eu perguntar a você, talvez alguns exemplos devam vir à sua cabeça, como no meu também. E é uma voz que também está na minha cabeça. Porque, como eu sempre digo, adoro assistir Globo Rural, tomando um café da manhã com um pãozinho na chapa. Não tem prazer melhor. Estou sendo simples aqui, mas estaria trocando. A voz das redes sociais, da comparação. Desviamos nossa atenção então à sociedade do espetáculo, que nos faz sentir inadequados e insatisfeitos. Nos afastamos então da identidade que temos em Jesus. As redes sociais têm afetado muito a nossa vida nos dias de hoje. A gente, indireta ou indiretamente, se compara ao outro que está numa praia, né? Eu já disse isso aqui, ou numa festa, mas não conhecemos o coração daquele que está por trás daquela foto. E nós queremos estar naquela condição. E tantas outras coisas que eu não vou entrar aqui, senão estaremos falando só de redes sociais, mas ela traz muitas vozes ao nosso coração e nos compara a muitas situações que podem levar aos lugares que não é aquilo que Deus desenhou ou sonhou para a sua vida como filho e filha de Deus. Ainda temos a voz da depressão e desespero, temos a voz da incredulidade e desconfiança, temos a voz da pressa e ativismo e do sucesso imediato. Todas essas vozes, elas ecoam ao nosso lado, uma grande multidão, que mesmo nós conhecemos a Deus, perdemos a atenção e o foco daquele que morreu na cruz por nós, e nos afastamos de Deus.
E aqui não é um julgamento para a sua vida, não, é um alerta, porque eu também me vejo no meio dessa multidão também, e muitas vezes a voz tenta desviar o meu foco, mas temos que reconhecer que elas existem, temos que reconhecer que temos que aprender a conviver com essas vozes, mas em Jesus conseguimos achar o equilíbrio. Não estamos preparados para viver desse jeito. Deus não os criou para vivermos em meio a tudo, essa multidão de vozes. Mas na origem o pecado foi, ele entrou na nossa vida. Jesus derramou o seu sangue por mim e por você, para que fôssemos livres dessas vozes. Lá em João 17, Jesus diz que, em oração ao Pai, Pai, eles estão neste mundo, mas eles não são dele. Eu morri por eles, eu derramei o sangue por eles, Pai. Eles são livres para te adorar. Mas temos que entender que isso faz parte da nossa vida e do nosso dia. E se a nossa atenção não estiver focada nas coisas, nós falharemos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, que foi o último censo que foi levantado pela OMS, quase 1 bilhão de pessoas no mundo viviam com um transtorno mental. 14% são adolescentes, 140 milhões. Hoje, provavelmente esse número deve ser o dobro ou quase lá. O suicídio foi responsável por mais de 1 a cada 100 mortes. E 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. A cada 100 mortes no mundo, 1 é por suicídio. Os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade, causando 1 em cada 6 anos vividos com incapacidade. Cada 6 anos que vivemos, 1 é roubado pela incapacidade e por transtornos mentais. No Brasil, 86% da população sofre algum transtorno mental, como ansiedade e depressão. O Brasil é considerado o país com mais pessoas ansiosas no mundo, o que responde a 9,3% da população. E para fechar os números da estatística, a OMS afirma que em 2030, daqui a 6 anos, a depressão deve ser a doença mais comum no mundo. Eu estou trazendo todos esses dados para vocês, não sou eu que disse, foi a OMS, para comprovar para nós aqui que isso é uma realidade. Transtorno mental e doenças mentais têm várias patologias, vários segmentos. Talvez a que mais conhecemos aqui, falamos muito nos nossos dias, é a depressão e a ansiedade. Mas o transtorno mental pode mudar, afetar o caráter dos nossos filhos, afeta a sexualidade deles, aquilo que eles projetaram, a influência, as vozes acabam desviando, até a nós mesmos. Quantos casais já se separaram porque se tornaram homoafetivos? Não é um foco só nos jovens e nossos adolescentes, é nós mesmos somos afetados por isso. Quantos estão em depressão dentro das igrejas? Isso envolve o nosso dia, essas vozes entram, essa cobrança que temos em todas as áreas do trabalho, em casa, em tudo que a gente vai tem cobrança, tudo para o imediato, impulsionado pelas redes sociais, que elas são como um delta de multiplicar todas essas vozes dentro de nós. É isso, nesse mundo ao qual estamos inseridos. E eu quero dividir uma palavra com vocês agora, que há 3 semanas atrás, eu estava uma semana muito, muito difícil no meu trabalho. Muito difícil. Muito difícil.
Naquela manhã, tomando um café ali com Jesus, aí chegou o John Piper também, sentou ali, aí veio um outro amigo lá que eu não lembro o nome, nos aplicativos que eu tenho de devocional. E nos dois lugares chegaram a este texto. Não tema, estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Esse texto passou todo dia, todos os dias pela manhã, agora eu declaro esse texto. Além de entrar numa reunião, eu oro, né? Deus, vai comigo ali, porque eu não sei o que eu vou falar lá. Preciso dar uma pandeirada aqui, me ajuda, tal, preciso sair. Mas todo dia pela manhã eu falo assim, não temas, pois eu estou contigo. Não temas, porque o Senhor está contigo. Ele é o grande eu sou, e se necessário Ele andará em meio à multidão para segurar você e falar, vem filho, eu vou te tirar dessas vozes, vem. Mas, diante desse cenário que acabamos de abordar, e para tornar um pouco essa conversa um pouco mais leve, porque está pesada, né? Os números assustam, não é? Então, para tornar um pouquinho mais leve aqui a nossa conversa e ficar um pouco mais fácil de compreender aqui, eu chego nesse filme, Divertidamente 2. Não estou aqui fazendo apologia à Disney ou à Pixar, ou até mesmo filme, porque teve coisas no filme que eu não concordei, mas o fato é que este filme arrecadou 1,5 bilhão de dólares. Tornou-se a maior animação de todos os tempos e a 12ª maior bilheteria da história do cinema. Sabe por quê? Porque ela foi a sequência do 1. Não foi só por isso. Porque as pessoas se identificaram com a mensagem a qual o filme trouxe. Opa, preciso ver a tal da ansiedade que chegou, que é a mais feia de todos. As pessoas se identificaram com isso. Todos assistiram o filme? Sim? Sim mesmo? Vocês não vão ficar bravos comigo? Vamos lá, vamos relembrar um pouco então aqui um resumo sobre o filme. O filme, Divertidamente, ele explora o mundo das emoções dentro da mente de Riley, que era um bebezinho, 4, 5 anos, e agora é uma mocinha de 15, 14 anos, não lembro. Agora ela é uma adolescente. O filme foca nas suas novas mudanças emocionais que surgem com a adolescência, introduzindo novas emoções que se juntam à alegria, tristeza, raiva, medo e a nojinho, que é a verdinha lá. À medida que Riley enfrenta os desafios típicos da adolescência, como amizades, autoconhecimento, mudanças físicas, essas novas emoções desempenham um papel fundamental em seu crescimento emocional. A história destaca a complexidade do desenvolvimento emocional e a importância de aceitar todas as emoções para amadurecer da maneira saudável. Quando no filme ela tem uma crise de um ataque de pânico, foi a maneira mais pedagógica que eu pude ver alguém falando sobre crise de pânico. Quando a ansiedade, ela fica ali, ela fica... Mas essas emoções internas, muitas vezes nos confundem. E essas vozes de diferentes emoções, elas nos afastam da verdadeira paz. No texto de João 10, podemos aprender algumas lições valiosas que vai nos ajudar a ouvir a voz do bom pastor. O primeiro ensinamento que eu queria dividir com você é: conhecer Jesus não é suficiente. É preciso ouvir a sua voz. E João 10, 2, 4, ele traz um pouco isso. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para que este o porteiro abra, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele.
Conversando com os jovens este ano no PG, tem uma frase que eu uso praticamente em todos os PGs. A gente tem estudado um pouco, de uma forma bem simples, sobre a Trindade e principalmente quem é Deus. O nosso estudo ele tem revelado de um olhar diferente daquilo que nós costumeiramente falamos sobre quem é Deus. Deus existe? Como eu posso provar a existência de Deus? Quem é o Espírito Santo? Qual a sua função? Por que Jesus morreu na cruz? Qual é a importância da ressurreição na nossa vida? Esses foram alguns dos temas que a gente falou. E uma das coisas que eu tenho falado para eles, a gente tem dividido cara, não importa você, a gente está aqui estudando, falando, conhecendo. Se Jesus não estiver vivendo no seu coração e na sua vida, tudo aquilo que a gente está falando aqui vai ser somente uma história. Nós, como cristãos, bradamos que Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Onde está a morte, a tua vitória, o aguilhão e todas as outras coisas que falamos. Se a ressurreição de Cristo não tivesse acontecido, provavelmente não teríamos a igreja cristã, porque é isso que fundamenta ali e consolida todas as coisas. Mas se Jesus Cristo não viver e não ressuscitar na sua vida, dentro do seu coração, qual sentido isso fará? Se nós aqui, todos os cultos, todos os domingos, ou se eu sentar com você todos os dias e falar sobre Jesus, falar o que Ele fez, o que Ele ensinou e por que Ele morreu, se isso não fizer diferença no seu coração, e se você não quiser viver esse Jesus na sua vida, que diferença isso fará? Será só mais uma história. E você continuar dando voz ao seu eu e a todas as outras vozes que te afastam de Jesus e te aproximam da morte. Porque o salteador, como diz em João, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não quer que você, como ovelha do Senhor, viva. Pelo contrário, ele quer que você morra. Mas talvez você nesse momento não tenha esse entendimento. Mas e se você sair dessa porta, acontecer talvez algum acidente e a sua vida se foi? Se Jesus não vive na sua vida, não vive no seu coração, não haverá um amanhã. Não terá uma segunda chance. Acabou. É para sempre. Mas se estamos aqui hoje, falando sobre o bom pastor, e ele fala que o bom pastor que dá a vida por as suas ovelhas, ele quer se apresentar de fato a você, para que você o aceite em seu coração, e você possa ouvir a sua voz. O texto que mais fala comigo sobre viver Jesus, é quando Paulo fala à igreja da Galácia, no livro de Gálatas 2, 19 a 20, eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E a vida que eu tenho que viver ainda aqui, na carne, ainda a vida que eu tenho que viver aqui, ouvindo todas essas vozes ao qual me cercam, me julgam e querem me matar, eu vivo pela fé em Jesus Cristo, ao qual me amou e se entregou por mim. Esse é o maior ensinamento que eu vejo em Paulo sobre viver Jesus Cristo. E é essa direção, é esse conselho que o Senhor nos dá essa manhã. Ei, você precisa morrer na cruz com Cristo. E morrer na cruz com Cristo é matar o seu eu, é sacrificar a Deus tudo aquilo que você tem te afastado do Senhor. Amar a Jesus acima de todas as coisas, crer na sua justiça e saber que viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é o maior prazer que nós temos e é o melhor que Deus pode nos dar. Que é cuidar de você como filho e filha de Deus.
A voz do Senhor às vezes é dura, porque às vezes somos mimados e queremos tudo na nossa hora. Às vezes Ele precisa corrigir, às vezes Ele precisa te educar, precisa te pôr de castigo, mas nós nunca podemos dizer que o Senhor nunca nos abandona, pelo contrário. A todo momento o Senhor tem estado conosco, nos abençoando, nos guiando. Precisamos aprender a viver dentro de uma sociedade a qual muitas vozes tentam roubar a nossa atenção. Vozes, como eu mencionei, do medo, da ansiedade, da depressão. Às vezes achamos que Satanás vai se levanta contra nós, ele vai fazer uma grande armadilha, vai levantar uma grande tempestade na nossa vida, que logo nós já veremos que a onda vem chegando e começaremos a orar. Não. Pode acontecer. Mas são pequenas palavras que Satanás usa através de pessoas, que chega assim, você não vai conseguir. Você é fraco. Quem disse que você ia mudar de emprego? Você é uma péssima esposa, você é um péssimo marido. Seus filhos são mal educados, você não tem se esforçado tanto para isso. E aí? Essas são as vozes que se chegam de uma forma bem sutil na sua casa, na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho. E aí Satanás vai usando. E essas vozes nos afastam da verdadeira segurança que é seguir a voz de Deus. Filipenses 3,14 eu não pus aqui. Paulo não perdeu o foco. Ele seguiu para o alvo que é Jesus Cristo. Ele seguiu para o alvo que é Jesus Cristo. Paulo teve todos os motivos para largar a sua vida. Ele teve um passado que era o espinho na carne dele, e o Senhor manteve ali, como ele mesmo disse, para que ele pudesse sempre relembrar de onde ele saiu e como Jesus resgatou a sua vida. E aquilo não foi uma fraqueza para Paulo, pelo contrário, foi uma fortaleza. Aquele espinho, sempre que ele, talvez aqui minhas palavras vacilasse, o espinho vai lá, doía, falou, opa. E Paulo viveu Cristo dentro do seu coração, foi apedrejado, picado por cobra, quase morreu, foi perseguido, morreu com um Marte, trancado. Mas depois que ele conheceu a Jesus e ele viveu essa história com o bom pastor, a sua vida não foi mais igual. Ele louvou a Deus no muito e no pouco. Mas o alvo dele foi Cristo, porque ele sabia que a voz do bom pastor levaria ele para um lugar que nenhum outro poderia colocar. Nenhum outro pode te levar ao caminho que só Jesus tem para você. Nenhuma outra voz pode te levar a um lugar de segurança que só Jesus tem para você. Nenhuma outra pessoa pode trazer a segurança e o sustento para a sua casa que o bom pastor. Porque ele diz, eu sou o bom pastor e nada vai te faltar. Muitos podem te dizer, eu te ajudo, mas até quando ele vai poder te ajudar? Para sempre? O bom pastor é para sempre. Aqui e lá na eternidade. A voz de Jesus nos levará a lugares que você nunca imaginou chegar. Porque sabe por quê? Porque Ele te capacita para viver o propósito que Ele sonhou para a sua vida. Ainda que muitos nem venham acreditar naquilo que você esteja fazendo. Meu emprego talvez não seja o melhor do mundo, mas o Senhor te colocou ali porque Ele tem um propósito para a sua vida. Só basta dizer, ei Senhor, eis-me aqui. Eu falo sempre, 2 anos fui lá para o coworking. Conheci pessoas maravilhosas naquele lugar. E Deus usou tanto a minha vida naquele lugar. Tanto. Que quando a gente saiu, a gente estava conversando, Karine e eu. Falei, cara, eu não vim aqui para trabalhar. Eu
vim aqui para cuidar de você e você cuidar de mim durante um tempo também. E Deus fez muitas coisas na vida dela. Deus nos coloca em lugares que a gente pouco importa ou imagina, mas Deus colocou porque Ele acredita em você. Ele sabe o que você pode, aonde você pode chegar. Ele sabe o seu melhor, ainda que você mesmo não acredite. Uma hora a oportunidade vai surgir e a voz vai te guiar. Chegou a hora. Cumpra o seu propósito. Cumpra o seu chamado que eu, o grande eu sou, o Deus da sua vida tem sobre você. Não se desvie. A luta vai ser grande, as vozes vão tentar te afastar daquilo que Deus colocou para a sua vida. O medo vai bater na tua porta, a insegurança muitas vezes, a tristeza vai tentar dar uma porrada em você com toda a força para te derrubar. Mas não desvie do propósito, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Bom, seguindo aqui, outro ponto que eu queria destacar é a ansiedade e a pressão de resolver tudo agora. A ansiedade é uma das vozes mais dominantes em nossos dias. Ela surge da pressão para resolvermos problemas imediatamente, levando-nos a tomar decisões impulsivas e muitas vezes equivocadas. E aqui, para ficar um pouco mais leve a nossa conversa, e para dizer como nossos filhos são afetados com ansiedade, eu assisti o show da Xuxa. Quem assistiu o show da Xuxa aqui de manhã ali na Globo? Né? E aí chegava aquela hora que a Xuxa entrava com o My Boy e vinha aquele café gigante, sabe? Gordinho ali. Eu falei, eu queria esse café de manhã aqui em casa. Mas eu entendia que, eu como criança naquela época, entendia que só o pão com manteiga. A Xuxa só comia o pão com manteiga, né? Não dava raiva, ela podia comer a fruta, o mamão, o melão, mas ela ficava só no pão com manteiga. Mas era uma vez ou outra, ia à Porta da Esperança, do Silvio Santos. Eu tinha raiva daquilo. Porque ia um molequinho lá, e aí, o que você quer? Eu quero a coleção dos comandos em ação. Aí o Silvio Santos, oi, Silvio Comandos, faz pra quê? Eu quero. Aí, vamos ver se você ganhou. Abre a porta, aí vinha umas 5 mesas, assim, com todos os comandos em ação. Nós somos da loja Estrela e queremos abençoar a vida dessa aqui. Eu tinha lá meus 3 bonequinhos. Mas hoje, nossos filhos têm YouTube. E lá no YouTube não tem mais o Silvio Santos ou a Xuxa, tem o Zezinho, o Joãozinho, tem lá o JP, a Maria Clara e todos os outros YouTubers que andam com Mercedes. Aquele Lucas Neto, que raiva dele, que ele tem 200 brinquedos lá. Eu não gostei desse, vou pegar outro. Gigi, o brinquedo aqui. É intenso. Aquelas youtubers que vão na Disney, cruzeiro da Disney. E o que seus filhos fazem? Os meus fazem. Quero ir para a Disney. Eu quero pizza hoje. Não, outros hoje não tem pizza. Não, eu quero. Eles não declaram isso, né? Mas no YouTube fala que se o Zequinha põe Coca-Cola na piscina, por que eu não posso fazer essas coisas? Essa ansiedade, ela tem se multiplicado de tão jeito. Eu fiz essa analogia aqui para explicar que não é só eles que são afetados, nós também somos afetados com isso. Queremos resolver tudo rápido porque é o hoje que as pessoas cobram de nós. Os problemas, eles não podem ser resolvidos amanhã. Até podem. Mas eu quero hoje para ganhar dinheiro hoje, para fazer tudo hoje, para ter hoje. Mateus 6, 31 e 34. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Que os gentios aqui procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas as coisas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã terá seus cuidados. Basta ao dia do seu próprio mal. Amém? A ansiedade, ela nos tira a confiança em Deus, não é?
primeira coisa que somos afetados é sobre a justiça. Quando eu ouço esse texto, buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas, eles pulam, né? Buscar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. A palavra aí que é a justiça, e ela faz todo o significado para mim e para a sua vida. A justiça de Deus não é que você vai ser rico amanhã. Pode ser, se essa for a vontade de Deus para a sua vida. A justiça de Deus não é que você vai ter um carro zero todo ano. Pode ser, se essa for a vontade de Deus. A justiça de Deus é viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Jesus não morreu na cruz para que você fosse infeliz, triste. Jesus morreu para que você fosse livre, para adorar ao Senhor. E quando nós estamos abaixo da graça de Deus, nós temos que saber que tudo aquilo que Ele coloca na nossa vida é porque sejamos felizes e completos. Eu quero mudar de casa. Meu apartamento está ficando pequeno. Já está pequeno. Mas eu não posso esquecer que Deus me deu ele. Com toda a luta que a gente teve para comprar. Foi o Senhor que me deu. Eu não posso falar que onde eu estou é ruim, mesmo querendo dar um próximo passo. Muitas vezes esquecemos do que é essa justiça, do que é esse amor, do que é essa suficiência em Deus. E queremos resolver tudo rápido. Queremos dar passos onde não é isso que Deus tem para você agora. E uma vez eu ouvi essa frase, e eu concordo com ela, quando nós queremos uma bênção antes do tempo, ela se torna maldição para a sua vida. Assim foi com a Júlia na nossa vida, como eu já falei milhões de vezes. E toda a nossa dificuldade ali de querer ter um filho e fazer por onde, tal. Ei, a bênção de Deus na vida de vocês, antes da hora, vai ser maldição. Não que a Júlia fosse uma maldição, o filho nunca é. A situação. Eu sei que é difícil. Não estou falando aqui que eu sou a pessoa menos ansiosa desse mundo. Não, eu sou um cara muito ansioso também. Eu quero tudo para ontem muitas vezes. Grande parte delas. Mas tem hora que, não é. Não é agora. Não é agora que eu quero isso para você. Um exemplo mais simples e bobo que eu posso dar, estava falando com um amigo meu também sobre isso. Ele falou, cara, se Deus me fizesse rico hoje, Ele pode fazer. Aí esse amigo perguntou para mim, mas você continua indo na igreja de domingo? Ou fazendo a obra do Senhor na igreja? Eu falei, por que você está perguntando isso? Porque eu te conheço, você ia estar viajando o tempo inteiro. Nem aqui no Brasil você ia estar. E aí, cara? Eu falei, tem razão. Mas um pouquinho só, né? Para dar uma aliviada na... Eu não ia ficar mais tranquilo. Mas no fundo, aquela brincadeira que ele fez tem um cunho de verdade, não é? Esperar é uma luta constante, como agora. É uma troca. Também na nossa vida, esperar ou agora? Esperar ou agora? Esse conflito é totalmente. Então, como eu faço para equalizar isso? Só tem um caminho, orando. É apresentando para Deus as nossas petições. E Deus, como um bom pai, Ele vai ouvir. Falou, você merece, passou de ano. Esse você precisa tirar nota maior, dar uma segurada aqui. Quando nós transferimos para Deus e confiamos em Deus, conseguimos equilibrar as coisas entre o esperar e o agora. Eu não estou dizendo que o agora é ruim, tá, gente? Tem coisas que tem que ser agora mesmo, não dá para esperar o amanhã. Senão você vai morrer. Estava brincando com a Emanuel agora cedo, assim, sobre o Largados e Pelados lá do Discovery. Lá é assim, se você espera, você morre. Você tem que todo dia estar fazendo alguma coisa para sobreviver. Então agora, ele é importante. O ponto é quando agora domina a nossa vida. E não tem o equilíbrio entre o esperar e o agora. Uma frase que eu encontrei na minha pesquisa de John Blanchard. Ansiedade
nunca fortalece você para o amanhã. Ela apenas enfraquece para o dia de hoje. Achamos que a ansiedade vai nos... eu vou resolver isso, estou com um problema. Eu vou ali, vou resolver. E quando não dá certo? Aí você tenta de novo. E quando não dá certo, você tenta de novo. Tenta. Aí você já está exaurido. E para fechar essa parte sobre a ansiedade, existem vários tratamentos e terapias para combater a ansiedade, mas a solução não está nos homens, mas em Deus. Para controlar a ansiedade e ser livre, devemos exercitar a nossa fé, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Busque em fé no Senhor. Deposite as suas ansiedades no altar de Deus. Tenha fé, espere. Haja na hora que tiver que agir. Procure esse equilíbrio. Que novamente, no Senhor, nós temos este equilíbrio. Não perca o foco. Seja livre. E para fechar, o último ponto, não poderia deixar de dizer: medo e tristeza, o convite ao isolamento e ao desespero. O medo e a tristeza muitas vezes andam de mãos dadas. E eles nos impedem de confiar plenamente em Deus. O medo nos paralisa e a tristeza nos isola, afastando-nos das pessoas e de Deus. O medo da rejeição, do fracasso, do futuro, da perda, frequentemente fazem com que nós recuemos, e a perda da esperança de que Deus pode intervir. Já a tristeza, quando ela é mal resolvida em nossas vidas, pode nos levar ao desespero e à desistência. E tem momentos na vida que a gente quer se isolar mesmo, ficar sozinho e não ver ninguém. Tem um personagem na Bíblia, Elias. Elias e Pedro são meus favoritos. Que para mim Elias é quase como se fosse um Avenger, sabe? Os poderes, os milagres, acho aquilo tudo muito louco assim. E Elias, homem de Deus, uma confiança que ele tinha nele mesmo, né? Acima do normal, porque para que você possa ter uma postura, uma atitude, você tem que confiar em você também, além de Deus. Elias foi lá, tal, os profetas lá de Baal, meu vai derramar fogo, mano. E aí ele foi lá e matou todos os profetas. E aí Jezabel se levanta. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias lhe dizer: que os deuses me castiguem, se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, os profetas que ele matou de Baal. Elias ficou com medo, e aí eu grifei. O grifo é meu, tá? Não é da Bíblia não. Elias ficou com medo e levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias, o cara, poderoso ali, ele ouviu a voz do medo. Ele ouviu a voz da tristeza. E alguns teólogos dizem que ele teve depressão, outros dizem que não, pouco importa, mas o que importa é que ele ouviu a voz que não foi a voz do Senhor. Se lançou ao deserto para tentar fugir ali, até que chegou ao fundo, falou: Deus, não tenho coragem, mas
o Senhor me ama mesmo, tira a minha própria vida. E aí tem ali um relacionamento, uma conversa com os anjos, andou ali e chegou na caverna, no Monte Horebe. Será que nós não somos como Elias, muitas vezes? Tem coisas na nossa vida que só a gente sabe e ninguém sabe mais. Existe um caminho profundo na nossa alma, onde nós guardamos os segredos que não contamos para ninguém. E alguns deles são tão pesados e intensos, que aos poucos vão correndo o nosso coração, e nós somos então dominados por uma profunda tristeza e decepção. Essa é a caverna da alma, onde a gente joga nossas tristezas, as nossas frustrações e erros para ninguém ver. E de vez em quando a gente foge para lá, para não falar com ninguém e se isolar. Sabe qual é o mais fascinante de tudo isso? Que quando a gente chega nessa caverna, Deus está lá. E a pergunta que eu faço para você essa manhã é: onde é a sua caverna? Quais são os sentimentos que você tem colocado ali, guardado, e que às vezes te arrastam para lá? Em agosto, foi um mês muito intenso para mim. Pesado. A gente teve uma situação ali com a nossa cachorrinha. Quem tem cachorro entende, quem não tem, compreende. Junta trabalho, junta mudança. E eu me fui na caverna da alma. Por isso que eu parei de pregar, pedi licença durante um mês e pouquinho. Porque para mim isso aqui é muito sério. Servir a Deus é muito sério. Que Ele me ama, eu não posso fazer aquilo que... Eu não posso dar o meu melhor para Ele. Assim eu penso. Eu preciso falar com Deus na caverna. E quando a gente chega lá, alguns sentimentos que você tinha lutado, alguns sentimentos que você já tinha superado, eles ecoam com uma força que intensificam a sua situação e te colocam numa situação de esgotamento. Eu não sei como você trabalha com isso na sua vida, mas eu não consigo viver assim. Eu não consigo viver muito tempo nessa caverna, porque eu creio no Deus a que eu sirvo. Eu creio neste propósito. E sempre que nós olhamos para caminho na Bíblia, Deus sempre fala no caminho. E foi no caminho que Deus foi falando com Elias. Chegando ali na caverna, Deus falou com Elias. E muitas vezes a gente acha que Deus vai mudar toda uma situação, Deus vai fazer um grande evento, Deus vai fazer um grande milagre na sua vida, para que Ele possa trazer uma direção para você e mudar a situação. Deus vai levantar alguém na rua, que vai falar: ei, filho de Deus, vou mudar a sua história. Pode ser que isso aconteça. Mas para Elias não foi assim, comigo não foi assim. Veio um grande terremoto, Deus não estava ali. Veio o vendaval, Deus não estava ali. Mas uma voz, calma, sussurrou: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Márcio? É hora de sair, é hora de lutar, é hora de ver o teu propósito. É hora de você não temer, pois eu estou contigo. Deus está com você em todos os momentos, até nesses mais difíceis. E aí, relembrando um pouco disso, eu fui lá em Gênesis, na formação do homem, quando Deus fez lá tudo que fez e soprou vida.
Dentro de mim, dentro de você, existe um vento, existe vida de Deus em você. Foi ali que o Senhor falou com Elias. A voz veio de dentro. E ele ouviu, ele entendeu. Não falou nada, só seguiu, foi lá, levantou os reis lá, Elias, Eliseu, que também é poderoso esse. Faz flutuar o machado. Elias cumpriu o seu propósito, o fechamento da vida de Elias foi o melhor. Ele não nem morreu. Foi arrebatado pela carruagem que passou e levou. O ponto importante daqui, e o recado que Deus falou comigo, eu quero compartilhar com você, é que muitas vezes a gente quer eliminar as tristezas e o medo, mas não tem como eliminar. Eles fazem parte da nossa vida. Esses sentimentos são presentes e nós precisamos conviver de uma forma equilibrada e buscar em Deus o domínio sobre esses sentimentos. Às vezes passamos por situações, passamos por algumas dores, superamos ela, mas às vezes nos deparamos com algumas coisas e essas situações vêm à tona novamente. Quando Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, Ele está falando dessas situações, desses sentimentos que o pecado trouxe para as nossas vidas e que nós temos que trabalhar em equilíbrio com eles. Não podemos perder o foco. Quando entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, iremos muitas vezes enfrentar esse medo e tristeza, mas nós venceremos. Pois tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Talvez agora você não esteja enxergando isso na sua vida. Você vai ter que passar por isso. Mas quando vai passar o tempo, você for olhar para trás, você vai perguntar assim: nossa, como eu consegui passar por tudo isso? Eu estou melhor agora. Quero trazer na memória aquilo que me dá esperança. São essas memórias que falam: poxa, Deus esteve comigo ali a todo momento, eu venci. E para concluir, nós não podemos nos esquecer que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. Ele nos fortalece e oferece uma vida plena para nos livrar de problemas, mas por estar conosco em todas as situações. Não é só aquilo que Deus faz que nós temos que amá-lo, ou naquilo que Deus nos dá que nós temos que amá-lo. É por aquilo que Ele é nas nossas vidas, pela presença dEle em nossas vidas. A voz de Jesus nos chama a viver uma vida verdadeira, não baseada em soluções rápidas ou emoções passageiras, mas na confiança dEle como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Nós somos como essa pequena semente, pequena, frágil e sensível. Mas essa semente, quando lançada num terreno fértil e regada com amor, ela se transforma, ela germina, cria raízes fortes e se torna uma árvore forte. O cuidado então será constante pelo Senhor e Ele passará a gerar frutos e consequentemente novas sementes. Mas quando deixamos de ouvir a voz do Senhor, somos lançados numa terra estéril e provavelmente morreremos pela sequidão. Mas quando ouvimos a voz do Senhor, a voz de Deus, Sua palavra nos levará para uma terra fértil. Seu amor e cuidado nos ajudará a passar pelo processo da transformação em nosso coração, da mesma forma que uma semente se transforma para criar as suas raízes. Dói, é difícil, é uma provação para ela, mas ela se transforma e cria raízes fortes, porque ela é cuidada por Deus. Seremos então regados pela água da vida, e os frutos que geraremos não serão para a nossa glória, mas sim para a glória do Senhor, e novas sementes serão geradas, porque você cumpriu o seu propósito, por ouvir a voz do Senhor. Que
quer viver uma vida plena, quer viver uma vida satisfeita, quer ser feliz, quer fazer coisas que você nunca imaginou fazer, quer vencer as lutas que tem te perseguido, ouça a voz de Jesus, pois Ele é bom pastor e deu a sua vida por você. Amém?